Tenho 102 anos. E quero te contar algo que ninguém na indústria do bem-estar quer que você pense muito. O sistema alimentar de cura mais poderoso já montado não foi inventado por um nutricionista celebridade ou descoberto num laboratório ou destacado numa revista que custa 60 reais no aeroporto. Foi escrito há milhares de anos num livro que a maioria das pessoas tem na mesinha de cabeceira agora, largamente não lido pelo seu conteúdo nutricional. Todo nutricionista que me entregou um plano alimentar impresso em papel timbrado clínico se foi. Todo especialista que me disse que jeitos antigos de comer eram nutricionalmente inadequados comparados à ciência dietética moderna se foi. E estou aqui na minha própria cozinha, comendo as mesmas refeições que a avó da minha avó teria reconhecido e sentindo, aos 102, nenhuma urgência particular para mudar qualquer coisa sobre isso. Eles precisam que você corra atrás da abordagem mais nova, porque a abordagem mais antiga funciona perfeitamente e não requer o envolvimento deles. Essa é a história toda. É tudo isso. O que vou compartilhar com você hoje são as refeições bíblicas que como. Não só os alimentos, falamos sobre esses em outros vídeos, mas as refeições reais, as combinações, os preparos. O jeito que as coisas foram colocadas juntas que transforma ingredientes bons individuais em algo que funciona como um sistema de cura completo numa tigela. Porque o Senhor, quando projetou o que crescia naquela terra e o que as pessoas comiam dela, não estava sendo aleatório. E bioquímica moderna continua chegando à mesma conclusão, ligeiramente envergonhada de que levou tanto tempo para chegar lá. Vamos lá. A primeira refeição. Ensopado de lentilha vermelha com cominho e alho. Toda semana sem falta. Gênesis 25. Esaú vem do campo. Está exausto, verdadeiramente esgotado, e Jacó tem uma panela de ensopado de lentilha vermelha no fogo. E Esaú troca seu direito de primogenitura por ela. As pessoas leram essa história por séculos e concluíram que Esaú foi bobo. Li por um século e concluí que as pessoas não têm ideia do que estava naquela panela. Lentilhas não eram comida de camponês no mundo antigo. Eram moeda de sobrevivência. Uma xícara de lentilhas cozidas te dá 18 gramas de proteína vegetal, quase sua exigência diária completa de folato, ferro significativo, magnésio, zinco e potássio, ao lado de fibra que alimenta o microbioma. Essa é só a palavra para a comunidade de bilhões de coisas vivas no seu intestino, que gerencia seu sistema imunológico, regula sua inflamação e determina, em grande parte, quão bem você envelhece, ao lado de fibra que alimenta todos aqueles organismos diretamente. Mas o preparo é onde esta refeição se torna remédio em vez de só comida. As lentilhas foram deixadas de molho durante a noite primeiro, não por tradição, por necessidade e sabedoria acumulada. Molhar quebra compostos chamados fitatos. Essa é só a palavra para as fechaduras minerais naturais da planta, que de outra forma impediriam você de absorver o ferro e zinco e magnésio que acabou de comer. Molha e as fechaduras saem. Os minerais se tornam disponíveis. Então cozinhavam baixo e devagar, com cominho, que estimula a produção de enzima digestiva e tem efeitos reguladores de açúcar no sangue documentados, com alho esmagado e adicionado que contribui à lisina, o composto antimicrobiano que ganhou ao alho seu lugar no lamento dos israelitas em Números 11, quando sentiram tanta falta que choraram. E finalizado com um fio de azeite de oliva que torna os nutrientes lipossolúveis biodisponíveis e contribui seus próprios compostos anti-inflamatórios ao todo. Faço este ensopado toda semana. Fiz a vida inteira. Meus filhos cresceram com o cheiro dele. Há um cheiro de lentilhas cozinhando baixo com cominho que não consigo descrever completamente, exceto dizer que cheira como estar sendo cuidada. Como se alguém que te ama estivesse na cozinha. Esaú não foi bobo. Sabia exatamente o que estava naquela panela. A questão é se você sabe. A segunda refeição. Peixe grelhado com ervas sobre um fogo simples. João 21. Depois da ressurreição, os discípulos pescaram a noite toda e não pegaram nada.
Chegam à margem e Jesus já está lá, de pé perto de um fogo de carvão com peixe já cozinhando nele. Ele está cozinhando o café da manhã. Este é um dos momentos mais íntimos em toda a Escritura e é organizado em torno de uma refeição de peixe grelhado. Aquele detalhe não é incidental. O Senhor, em seu corpo ressuscitado, escolheu cozinhar peixe. Acho isso digno de considerar. O peixe do mar da Galileia, tilápia, sardinhas, os tipos que os pescadores locais conheciam, estão entre as fontes mais ricas de ácidos graxos ômega 3, disponíveis num alimento integral, EPA e DHA especificamente. Essas são gorduras essenciais, significando que seu corpo não pode fabricá-las e devem vir do que você come. DHA compõe uma porção significativa de cada membrana celular cerebral. EPA reduz inflamação por todo o sistema cardiovascular, as juntas, o próprio cérebro. A pesquisa sobre consumo regular de peixe gordo é uma das mais consistentes na ciência nutricional. Taxas mais baixas de doença cardíaca, taxas mais baixas de declínio cognitivo e depressão. Mortalidade por todas as causas mais baixa em populações que comem regularmente. E note o preparo. Grelhado em carvão, sem massa, sem óleo de fritura, sem processamento que destrói o conteúdo ômega 3 antes de chegar em você. Calor direto, erva simples, peixe inteiro. A nutrição preservada inteiramente porque o preparo foi honesto. Como peixe 2 vezes por semana. Desde menina, quando meu pai voltava do mercado com o que estivesse fresco e minha mãe teria no fogo em 1 hora. O cheiro de peixe grelhando no calor é o cheiro daquelas noites. Simples e certo e bom. Os discípulos comiam esta refeição várias vezes por semana, porque era o que tinham disponível. O que não sabiam, o que não precisavam saber, era que seu café da manhã simples na praia era uma das refeições mais protetoras do cérebro e apoiadoras do coração que um corpo humano pode receber. O Senhor sabia. Cozinhou de qualquer jeito. A terceira refeição, mingau de cevada com azeite de oliva e mel cru. João 6. Jesus alimenta 5.000 pessoas. E os pães eram de cevada, não trigo. Cevada, o grão de pessoas comuns, pescadores, fazendeiros, trabalhadores, peregrinos. E acontece que pessoas comuns estavam comendo um dos grãos mais protetores do intestino e gerenciadores de colesterol já analisados pela ciência nutricional moderna. Cevada contém mais beta-glucana que qualquer outro grão na Terra. Beta-glucana é só o nome para uma fibra solúvel específica que forma um gel grosso no seu sistema digestivo quando você come. Aquele gel desacelera a absorção de glicose, o que significa energia constante sem picos de açúcar no sangue. Prende colesterol e escolta para fora do corpo. Alimenta as bactérias benéficas no cólon tão confiavelmente que a Anvisa permite uma alegação de saúde cardiovascular em alimentos contendo. Isso não é uma declaração modesta. Isso significa que a evidência foi forte o suficiente para satisfazer reguladores? Mingau de cevada cozido até grosso, com um fio de azeite de oliva extra virgem real trabalhado através e uma colherada de mel cru em cima. Esse é o café da manhã que faço quando quero sentir que dei ao meu corpo tudo o que precisa para começar o dia corretamente. O azeite de oliva aqui não é opcional. Oleocantal, o composto em azeite de oliva real prensado a frio, que funciona quase identicamente ao ibuprofeno como anti-inflamatório, começa seu trabalho com a primeira colherada e torna os nutrientes lipossolúveis na cevada e mel mais disponíveis às células que precisam deles. O mel cru não aquecido, do tipo que é turvo e grosso e tem gosto de algo vivo, adiciona enzimas antimicrobianas e um composto chamado defensina 1, que nenhum mel processado aquecido contém. É também prebiótico. Alimenta os organismos benéficos no intestino diretamente. 3 ingredientes. 3.000 anos de uso diário. E um perfil nutricional que produtos de café da manhã modernos não conseguem tocar, não importa quantas coisas adicionem à caixa. A quarta refeição. Leite de cabra fermentado com sementes de romã. A terra que mana leite e mel. Essa frase aparece nas escrituras tantas vezes que se torna fundo. Paramos de ouvir,
Paramos de nos perguntar o que realmente significava para as pessoas comendo. Significava leite de cabra, não pasteurizado, homogeneizado, leite de vaca processado industrialmente. Leite de cabra, um alimento fundamentalmente diferente que o intestino humano lida de maneira fundamentalmente diferente. Leite de cabra tem glóbulos de gordura menores e uma estrutura proteica diferente que leite de vaca. Sua proteína primária é caseína A2 em vez da caseína A1 na maioria dos laticínios comerciais, que pesquisadores agora acreditam ser significativamente mais fácil para o sistema digestivo humano processar. Produz menos resposta inflamatória no revestimento intestinal e é absorvido mais eficientemente. Fermente aquele leite em iogurte, do jeito que pessoas por todo o Oriente Médio Antigo tinham feito por milhares de anos antes da refrigeração existir, e você transforma em um alimento vivo. Um alimento cheio de cepas de lactobacilos e bifidobactérias que colonizam o intestino, treinam o sistema imunológico e produzem ácidos graxos de cadeia curta que reduzem inflamação intestinal. Agora espalhe sementes de romã por cima. Romãs tinham 200 representações esculpidas nos pilares do Templo de Salomão. A veste do sumo sacerdote era bordada com romãs. Esta fruta era tão central à vida sagrada no Israel antigo que foi esculpida na arquitetura do prédio mais sagrado do mundo. E ciência antioxidante moderna não consegue parar de estudá-la. Romãs contém um composto chamado punicalagina. Essa é só uma palavra chique para o poder antioxidante mais concentrado no mundo das frutas, que se quebra no intestino em compostos com efeitos anti-inflamatórios e protetores celulares notáveis. Ensaios clínicos mostram que suco de romã reduz pressão sanguínea, baixa colesterol oxidado e melhora a saúde arterial. A combinação de culturas probióticas vivas do iogurte e os polifenóis antioxidantes da romã cria o que pesquisadores estão agora chamando de efeito simbiótico, o que só significa que as duas coisas juntas funcionam melhor que qualquer uma sozinha. Os polifenóis alimentam bactérias benéficas seletivamente. As bactérias processam os polifenóis em formas mais biodisponíveis. A dieta da Terra Prometida não era mitologia. Era uma cultura alimentar precisamente nutritiva, construída em torno do que aquela terra cultivava. A quinta refeição: cordeiro cozido lentamente com cebolas, alho e ervas. Cordeiro é o animal cerimonialmente mais significativo em toda a Escritura. O Cordeiro da Páscoa, o Carneiro de Abraão. O Cordeiro de Deus. Sua presença em mesas israelitas antigas não era meramente cultural. Era nutricional de maneiras que aquelas pessoas entendiam através de gerações de observação. Cordeiro é excepcionalmente rico em B12, essencial para o sistema nervoso e para pensamento claro, a vitamina da qual adultos mais velhos se tornam mais comumente deficientes e pela qual a maioria dos médicos alcança o receituário para abordar. Fornece zinco altamente biodisponível, absorvido em taxas que fontes vegetais não podem abordar, crítico para a função imunológica e cura de feridas. Seu ferro é ferro Heme, absorvido 3 vezes a taxa de ferro vegetal. Mas o alho e as cebolas neste prato é onde a refeição se torna outra coisa inteiramente. Cebolas são uma das fontes dietéticas mais ricas de quercetina, um polifenol com propriedades anti-inflamatórias e antihistamínicas poderosas. São também extraordinariamente ricas em frutanos tipo inulina. Essas são só as fibras prebióticas que especificamente alimentam as bactérias benéficas no cólon que produzem compostos ligados à inflamação reduzida e vida mais longa. Os israelitas listaram cebolas entre os alimentos pelos quais choraram no deserto. Número 5. Lamentaram cebolas do jeito que você lamenta algo de que dependia para a sua saúde sem perceber completamente até se perder. Cozinhe o cordeiro lentamente. Calor baixo, tempo longo.
Com uma cabeça inteira de alho quebrada em dentes, uma pilha generosa de cebolas, quaisquer ervas frescas estejam na horta e um despejo de azeite de oliva para finalizar. Meu terceiro marido, que Deus o tenha, chamava isso de refeição de domingo. Comíamos toda semana pela melhor parte de 40 anos. Ainda faço. Porções menores agora, mas a mesma panela, o mesmo cheiro. A mesma refeição que tem mantido pessoas trabalhando e vivendo e envelhecendo bem por 3.000 anos. A sexta refeição. A tigela dos 7. A própria prescrição de Deus. E aqui estamos. A que tenho construído. Porque isso não é só uma receita. É um mandamento. Deuteronômio 8:8. O Senhor está descrevendo a terra prometida para Moisés. Não diz que esta terra terá comida abundante. Nomeia especificamente o que terá. 7 alimentos. Trigo, cevada, uvas, figos, romãs, azeitonas e tâmaras. 7. Não 12, não 50. 7 alimentos específicos. E os lista como a provisão definidora da terra que está dando ao seu povo. Por milhares de anos isso foi lido como descrição agrícola. Então, bioquímica nutricional moderna começou a olhar o que aqueles 7 alimentos realmente contêm juntos. E a reação foi, e digo isso sem exagero, espanto. Trigo e cevada juntos fornecem proteínas complementares, vitaminas do complexo B e a energia constante de queima lenta que a vida física do mundo antigo exigia. Suas combinações de fibras alimentam populações diferentes de bactérias intestinais que qualquer uma sozinha. A beta-glucana da cevada fornece o gerenciamento de colesterol. O conteúdo mineral do trigo preenche lacunas nutricionais que a cevada deixa. Uvas trazem resveratrol e quercetina e antocianinas, os compostos de cor profunda, que ativam vias de reparo celular e protegem o sistema cardiovascular. A casca e sementes contêm as maiores concentrações. Você come a uva inteira. Você recebe o benefício inteiro. Figos adicionam fibra de pectina que especificamente alimenta bifidobactérias, a cepa de bactérias intestinais mais consistentemente associada ao envelhecimento saudável em pesquisa populacional, ao lado de magnésio, potássio, cálcio e vitaminas do complexo B nas proporções naturais que o metabolismo diário requer. Romãs fornecem sua extraordinária concentração de polifenóis. Anti-inflamatória, protetora cardiovascular, com níveis antioxidantes que superam virtualmente qualquer outra fruta que foi medida. Azeitonas. Azeitonas inteiras, não só o azeite, entregam óleo cantal ao lado de hidroxitirosol, vitamina E, e as gorduras monoinsaturadas que tornam todo outro nutriente lipossolúvel nesta tigela mais biodisponível. São a chave que desbloqueia a nutrição em tudo ao redor. Tâmaras fornecem açúcares naturais para energia imediata ao lado de fibra que impede aqueles açúcares de disparar, taninos com atividade antimicrobiana e potássio para regulação de pressão sanguínea. Múltiplos ensaios clínicos confirmaram que tâmaras melhoram a absorção de ferro, o que significa que aumentam o que o trigo e cevada já estão fornecendo. E aqui está o que atordoou pesquisadores quando analisaram esses 7 alimentos juntos como sistema em vez de individualmente. Cada um fornece o que os outros não têm. As lacunas de proteína nos grãos são cobertas pelos perfis de aminoácidos das frutas. Os nutrientes lipossolúveis das azeitonas estão presentes ao lado das vitaminas hidrossolúveis das frutas frescas. Os compostos anti-inflamatórios de múltiplas fontes não simplesmente somam, sinergizam. Funcionam melhor em combinação que a soma de seus efeitos individuais prevê. Isso não é coincidência. Isso é design. Construo esta tigela toda semana. Cevada cozida e trigo integral como base. Cachos de uva fresca colocados ao lado. Figos frescos fatiados, ou secos quando frescos não estão disponíveis. Sementes de romã espalhadas por toda. Um punhado de azeitonas inteiras. Tâmaras do lado. Tudo finalizado com um despejo generoso de azeite de oliva extra virgem prensado a frio. Não parece dramático, não custa muito. Não requer uma receita complicada ou equipamento especial ou qualquer coisa que você não possa encontrar num mercado razoável.
O que requer é o entendimento de que isso não foi montado por acidente, que a terra produzindo esses 7 alimentos específicos juntos não foi uma coincidência agrícola, que alguém, milhares de anos antes de alguém ter um espectrômetro de massa ou um ensaio controlado randomizado, entendeu o que esses alimentos faziam juntos pelo corpo humano. E registrou, e disse ao seu povo para comer. Agora, deixa eu te contar o que realmente acredito que está acontecendo aqui. Te dei 6 refeições hoje. Refeições reais. Combinações com lógica nutricional real que a ciência moderna valida, mesmo que precedam a ciência moderna por milênios. Mas quero ser honesta com você do jeito que sempre tento ser honesta. A comida não é a verdade mais profunda. A comida é a portadora de outra coisa. Cada uma dessas refeições foi comida em comunidade, em torno de um fogo, numa mesa, com outras pessoas, com gratidão dita sobre ela. Com o entendimento de que o que você estava recebendo não foi comprado e fabricado, mas cultivado e dado. Que havia uma diferença entre essas duas coisas e importava. Tenho comido sozinha desde que meu terceiro marido faleceu, e as refeições têm o mesmo sabor. A nutrição é a mesma, mas algo é diferente e sei disso e não finjo o contrário. O Senhor não apenas prescreveu 7 alimentos. Prescreveu um jeito inteiro de viver no qual aqueles alimentos estavam incorporados em comunidade, em gratidão, no entendimento de que a terra fornece e nós recebemos, e aquela transação carrega uma obrigação de ser grata por ela. Quando você come essas refeições, come como se fosse grata. Come devagar. Come com alguém se você possivelmente puder. Larga qualquer tela que estiver olhando e presta atenção ao que está na sua frente. Essa é a parte que a ciência nutricional moderna não consegue medir e não inclui em seus ensaios. Mas vivi tempo suficiente para saber que importa. A qualidade de atenção que você traz a uma refeição é parte do que a refeição faz a você. Os 7 alimentos são o presente. A gratidão é o que te torna digna de receber. Agora, minha tigela está esperando e amanhã já está se movendo.